Ísis, deusa da terra, também está associada a Hathor, que era uma deidade com uma imagem bovina, possivelmente a mesma que os hebreus fundiram para adorar no deserto. Todos os deuses estão associados a elementos de poder: água, sol, trono, morte, vida. Sempre nós vamos encontrar essa associação de poderes dentro do Egito. Havia 3 deuses importantes no Egito: Osíris, Íris e Horus. Esses deuses nós poderíamos chamar de espíritos territoriais plenos, totais, porque eles tinham uma autonomia por toda a extensão territorial do Egito. Eles vão aparecer em todo o Egito, tanto no Baixo como no Alto Egito. Seria algo mais ou menos como um presidente do país. O presidente ele tem autonomia, mas ele tem uma base. Da mesma forma, Ísis, Osíris e Horus também tinham uma base dentro do Egito. Também ficava determinada uma localidade, o seu culto principal e adoração. Mas eles têm trânsito em todo o Egito, assim como um presidente. Já um governador tem um espaço limitado de ação. Assim também existem espíritos territoriais locais, onde eles têm um perímetro delimitado. Nesse caso aqui, Osíris, Ísis e Horus não vão ter um espaço limitado. É interessante que eles só vão aparecer depois da construção das pirâmides, depois da 4ª dinastia. Havia um outro deus no Egito, Apis, em forma de um boi, chamado também de boi de Mênfis, uma das capitais do Egito. E ele era nada mais, nada menos do que um espírito territorial. E o seu poder só pode ser em Mênfis. Ele não podia sair dessa cidade. O local dele atuar era só nesta cidade, e a sua representação tinha que ser um boi preto com um sinal quadrado na testa. E embaixo da língua tinha que ter um caroço que era semelhante a um escaravelho, que era também uma outra simbologia egípcia ligado a um deus chamado de Khepri. E também havia cultos, e esses cultos era sempre no 6º dia da lua nova. E começa a entrar aqui outros elementos e formas de culto. Começa agora a associação astrológica. Agora a cerimônia, os rituais começam a ser ligados a astros. Havia também uma outra divindade no Egito, que na verdade era um demônio, camuflado de Deus. E ele era chamado de Anubis, e ele era uma deidade funerária responsável pela guarda de cemitérios. Seria algo mais ou menos como Nosferatus nos dias de hoje. Anubis era quem presidia no processo de mumificação, e também era uma cerimônia religiosa. O processo de mumificação era bastante complexo. Eles tinham que extrair cérebros pelas narinas através de pinças de cérebros, e o couro passava por um processo de desidratação. Passava ali cal, sais, essas coisas para desidratar o corpo. Esse processo existe alguns dados históricos que falam que esse leva em torno de 40 dias, e já outros dados falam que leva cerca de 70 dias. Encontramos aí divergências desse processo de mumificação. E esse tal de Anubis que presidia todo esse processo de mumificação, um fator interessante para ser citado é que as múmias, embora existissem há muito tempo, tem múmia aí de 5.000 anos que ainda está com uma boa aparência devido ao processo de conservação. E o interessante é como era feito tudo isso. Depois de desidratar, eles envolviam com bandagem o corpo,
feito tudo isso, aquelas bandagens eram embebidas em um líquido chamado de líquido conservante, e aquilo mantinha as múmias conservadas. Esse mesmo líquido também era aplicado nas paredes das pirâmides para preservar as pinturas. Então nós vimos as pinturas dentro das pirâmides de 5.000 anos intactas, pinturas bem feitas, bem elaboradas, preservando as cores e tudo mais. Houve uma grande correria ali, técnica, através de químicos, estudiosos, biólogos do mundo inteiro, para tentar descobrir o segredo dessa porção. Aquele que descobrir o segredo desse líquido conservante vai ficar, sem sombra de dúvidas, bilionário. Imagine ter que passar uma mão de tinta a cada 5 anos em sua casa. Mas se você tivesse esse líquido conservante, passasse uma película dele sobre a tinta da sua casa, você só ia passar outra mão de tinta daqui a 5.000 anos. Vejam só. Isso geraria uma falência nas empresas de tintas. Mas ninguém nunca descobriu o segredo dela. Por mais testes que já tenham feito com equipamentos super modernos, não conseguiram nenhum resultado. A questão é como era feito esse líquido que mantinha as múmias tão bem conservadas. Hoje nós temos uma técnica de mumificação bastante rudimentar. Você consegue conservar um corpo durante 5 ou 8 anos no máximo. Só se consegue conservar por mais tempo através da criogênia, ou seja, o congelamento do corpo. E então você consegue conservá-lo 200 graus abaixo de zero. Fora isso, nós não temos tecnologia para tal coisa, mas no Egito eles tinham essa tecnologia. E aí há um grande mistério também. Voltando à questão das deidades egípcias, Anubis então ele presidia esses rituais de mumificação e, como havia dito, é o responsável pela guarda dos cemitérios. Existem demônios que habitam cemitérios e que atuam nos cemitérios, que vêm dessa caixa que eles chamam de Nosferatus. Satanismo também coloca essa nomenclatura abaixo desse demônio chamado de Nosferatus. Existe uma caixa de entidades que eles chamam de Sadraques, o mesmo nome que um dos 3 jovens judeus presos na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, no qual o eunuco desse rei o rebatizou por Sadraque, que significa servo do Deus Sim, em Babilônia, que era mais um dos deuses da Babilônia. E esses Sadraques são espíritos de cemitérios. Eles habitam ali, mas por quê? Será que é porque tem mortos lá? Não, não pense nisso. Muitas vezes você tem que entrar no cemitério, você vai dar um conforto para alguém, ou se despedir de alguém. Ou seja, você entrou ali, eles vão grudar literalmente no seu ombro, com as garras deles, e vão procurar sugar a sua energia. E então você sai de lá se sentindo pesado, sentindo-se com mal-estar, e então você começa a pensar em morte. É o primeiro pensamento que vem, morte. E quando a pessoa é muito querida, você começa a dizer: eu era quem queria morrer, teria que ter sido eu quem era para estar lá, eu queria estar lá também. A vida está muito dura, daí então você só consegue pensar em morte. E em muitos casos existem pessoas que entram em desespero na hora de sepultar o morto e quer se jogar dentro da cova, fica agarrada no caixão, deseja morte naquela hora. Os Sadraques,
eles vão sugando a sua energia e vão te deixando em um estado depressivo. E você vai ficando cada vez pior. E isso é uma atuação demoníaca. O meu conselho é: não tenha medo em entrar em cemitérios, porque por onde você entrar, Yahvé te guardará. Basta apenas pedir a proteção a Ele, para que os seus anjos te protejam. Mas se você não ora, você está dando legalidade para essas entidades, pois os demônios são legalistas. E então eles vão grudar em você e só vão sair com a oração e, em alguns casos, apenas com o jejum. A forma da entidade egípcia Anubis apresenta-se como um chacal, um homem com cabeça canina ou um homem ladeado por cães. E ele não estava ligado a uma cidade, ele estava ligado a cemitérios. Onde havia cemitérios, ele estava. Ele era um espírito territorial de cemitérios. Havia também um outro deus no Egito chamado de Ra. Era um deus sol, considerado pelos egípcios como o criador de todas as coisas. E de novo Satanás estava se apropriando a Deus. Agora ele é o criador de tudo. Na Babilônia ele era o Marduk dos 50 nomes. E aqui ele é Ra, o criador de tudo. Então não pode ter dois criadores. Vocês não acham isso? Mas é o mesmo Satanás que está passando por trás da história e se apresentando apenas de forma diferente para receber culto, receber adoração, receber sacrifícios, holocaustos. Ou seja, ele está sendo Deus e está adorando tudo isso. O Hathor também era filha e esposa do deus Ra. No Egito eles não tinham nenhum problema nenhum com incesto. Então observe bem, veja que crença, olhe só essa doutrina. Filha poderia ser esposa, pai poderia ser marido. No Egito era tudo liberal. Você que se diz adorador de Enki, de entidades egípcias, que pratica essa religião, busque ver e estudar mais sobre a sua crença, sobre onde você está se envolvendo. Imagine só, sua filha sendo esposa do seu esposo. Certamente isso seria terrível, macabro e muito bizarro. No entanto, ainda existem pessoas que não sabem defender os valores morais de uma família que fala: religião não se discute, mas isso sim é um caso para se discutir. Até o próximo vídeo. Abraços do mensageiro. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro desse canal. Se inscreva no canal e curta nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Abraços do mensageiro.